Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje vamos falar de um assunto que está muito em voga no noticiário, inclusive hoje a Globo diz que cometeu um erro com aqueles dados que fez sobre a questão do Banco Master. Então vamos falar um pouco sobre isso, né? Porque você já parou para pensar como alguém pode mentir na sua cara, sabendo que a história inteira da vida dessa pessoa prova o contrário do que ela está dizendo agora. Mesmo assim, muita gente acha que é verdade, porque não acompanha o jornalismo crítico, não tem acesso a informações que estão fora da grande mídia e fica só naquela bolha que repete o mesmo discurso o tempo todo, o tempo inteiro. Isso não é só falta de moral, entre aspas, não é só falta de caráter, entre aspas. É um fenômeno que a neurociência consegue mostrar direto no cérebro. O cérebro de quem mente repetidamente muda. Toda vez que a gente mente, o cortex pré-frontal, aquela região da cabeça responsável pelo planejamento, pelo cálculo, por pensar o que eu vou dizer, como vou esconder, como vou justificar, precisa trabalhar muito mais do que quando a gente fala a verdade. É uma sobrecarga mental. Mas se a pessoa não sente culpa, se não sente peso ético, a amígdala, região ligada ao medo, ao remorso, vai se dessensibilizando pouco a pouco. Ou seja, o cérebro vai se acostumando à mentira, a sensação de desconforto diminui e a mentira cresce. E a pessoa passa das pequenas invencionices para grandes falsificações da própria história política. E aí chega na campanha eleitoral falando que vai investir em universidade pública, coisa que nunca fez. Vai melhorar a segurança pública, vai cuidar da saúde e da educação. Enquanto a vida inteira da família política dela foi o oposto disso. Foi corte de verba, foi desmonte de direitos, foi ataque ao direito dos trabalhadores, aos estudantes, aos pobres. Do ponto de vista da sociologia política, isso se chama discurso descolado da prática. Discurso descolado da prática. É quando a pessoa diz na campanha, não corresponde em nenhum momento ao que ela diz, ao que ela fez no poder. Não corresponde. A sociologia mostra que política não é só palanque, não é só frases bonitas, é histórico de decisões. Como essa pessoa votou, quem a financiou, que projetos ela empurrou, que hospitais foram fechados, que universidades foram atacadas, que leis de segurança restringiram o direito dos que mais precisam. Tudo isso a gente tem que buscar no histórico dessa pessoa. Com a internet fica muito mais fácil. E a pessoa que vive da política de mentira sabe disso. Por isso o discurso eleitoral é tão otimista, tão bonzinho, tão cheio de promessas, para tapar exatamente o que ela nunca fez. E pior, e que o pai dela, a família política dela, fez contra o povo. Aí entra a filosofia da verdade. Porque a gente não pode ficar só no eu acho ou ela parece sincera. Na filosofia, verdade em sua base é correspondência. O que é dito corresponde ao que realmente existe ou ao que realmente aconteceu. Se alguém diz, eu vou investir em universidade pública, tem que ser verdade se houver histórico de defesa, de votos, de propostas, de atuação real nesse campo. Se não existe isso, o que a gente tem na frente não é errata política, é farsa.
é simulação, é engenharia de imagem. E a neurociência social mostra que, quando o cérebro está imerso em um ambiente de polarização, de fake news, de repetição constante de uma mesma narrativa, ele começa a se acomodar nessa versão da história. As pessoas passam a achar que é verdade o que houve o tempo todo, mesmo que não tenha base em fatos, mesmo que seja o oposto do que essa pessoa fez na prática. E aí, o trabalhador, o povo, o eleitor comum fica totalmente desorientado. Será que é verdade? Mas eu nunca vi isso acontecer. Mas todo mundo está dizendo. É nesse momento que a gente precisa ser incisivo. Mentira repetida não vira verdade, só vira mentira mais confortável para quem mente e mais difícil de desmontar para quem foi enganado. Quando a gente tem alguém que passou a vida atacando universidades públicas, desmontou políticas de saúde, que criminalizou a pobreza e agora aparece falando como se fosse o grande defensor de tudo isso. Não é a mudança de discurso, não é acordar para a realidade, é prova viva de um comportamento político construído sobre falsidade, manipulação e conveniência. A neurociência mostra que, para conseguir mentir desse jeito, dia após dia, campanha após campanha, é preciso um cérebro já desensibilizado aos erros, já acostumado a não sentir peso moral, já adaptado a falar como se a verdade não fosse nenhuma referência. Tornou hábito, se acostumou, né? Na fala popular. Por isso, precisamos devolver ao povo um conceito simples. Verdade não é o que soa bem na campanha. Presta atenção. Verdade é perguntar o que essa pessoa fez de fato, onde ela votou, quem a financiou, que leis destruíram saúde, educação, segurança pública, que discursos atacaram a população trabalhadora e pobre. E aí, quando a campanha disser, agora eu vou cuidar de você, a gente precisa lembrar. Mentira. Não é só quem fala o contrário do que é verdade. É mentira. Também é quem disfarça de carinho o que a prática política nunca foi. E quem está assistindo, quem está escutando, tem direito de exigir coerência, tem direito de exigir história e tem o direito de recusar a máscara política de quem nunca olhou nos olhos do povo. É isso aí, pessoal. Dá uma escutada, curte, compartilha, comenta. Vamos mudar essa história.